Fala, Marujo! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Farol da Prosperidade. E aqui nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre as âncoras que te impedem de prosperar. E por que eu vou falar sobre as âncoras que te impedem de prosperar? Porque a grande questão é a seguinte: as âncoras que impedem a gente de prosperar é como se a gente estivesse vivendo numa guerra oculta. Então, todos nós que buscamos prosperar, fazer dinheiro, a gente sabe o que precisa ser feito para ganhar dinheiro. Tanto é que a guerra oculta é entre o que fazer para ganhar dinheiro e as âncoras que te impedem de ganhar dinheiro. Então, se você olhar nessa imagem, você vai reparar muito bem que lá atrás tem um cara lutando, brigando com um monte de fumaça. E a grande questão, o que mais impacta todos nós, é que essa guerra é com a gente mesmo, são com coisas que a gente não consegue ver. É como se tivesse tudo como nessa imagem, tudo esfumaçado, você não tem clareza, você não sabe com quem você está guerreando. E a grande questão é que nessa guerra somente nós somos impactados. Por isso, eu quero falar para você sobre essas âncoras que nos impedem de prosperar. Porque saber o que precisa fazer para ganhar e para fazer dinheiro, talvez você saiba muito bem. Tanto é que quando eu buscava prosperar, eu sabia muito bem, eu sabia que eu precisava investir, sabia que eu precisava empreender, sabia que eu precisava de várias fontes de renda, sabia de um monte de coisa, só que aí eu colocava tudo aquilo em prática, fazia, dedicava, tá, e nada dava resultado. Então, até que eu descobri que existiam essas âncoras que me impedia de prosperar, eu vivia dessa forma, numa guerra oculta, onde eu não sabia o que fazer, o que eu estava fazendo de errado, o que estava acontecendo de errado, que me impedia de prosperar. E aí a coisa é tão séria que eu trouxe para vocês o que essas âncoras causam, né? Então eu me lembro muito bem que quando eu estava nessa situação ali de não ter clareza de tudo isso, eu me sentia muito fracassado mesmo, eu sentia um fracasso muito grande, porque eu trabalhava, eu dedicava, eu estudava, fazia novos cursos, fazia treinamento, fazia novas especializações e nada fluía. Era como se eu vivesse naqueles altos e baixos financeiros. Uma hora eu ganhava um pouco mais, só que aquele dinheiro que eu ganhava, da mesma forma, ele já não fluía, não trazia muitos resultados, aquele dinheiro não prosperava, vamos dizer assim. E aí eu me esforçava, me esforçava, me esforçava, via toda a minha família ali, né, olhando, eu me esforçando e nada daquilo gerava resultado. E aí eu acabava me sentindo fracassado. Uma outra coisa que eu sentia muito também nessa época era a angústia, né? Sentia aquela angústia de ter tentado, de querer ter resultado, de querer dar certo, né? De querer prosperar e não conseguir, se esforçar e não conseguir. Então aquilo gerava uma angústia enorme. Talvez você esteja sentindo essa angústia, né? E aí a grande questão também é aqui, insegurança. Por quê? Você fica naquela, né? E aí, será que eu posso viver? Será que eu não posso? Será que eu posso investir mais? Será que eu posso me dedicar mais? Será que eu vou ter recurso suficiente para isso? Eu tenho que bancar toda a minha vida e toda a minha família. Então, isso me gerava muita insegurança. E uma outra coisa que me causava também, né? Essas âncoras, era a frustração de sonhos. Então, eu fazia planos, fazia sonhos, colocava metas, só que no final das contas nada daquilo acontecia, nada daquilo fluía, e aí eu acabava me frustrando aí, e talvez você esteja nessa mesma situação, né? Vivendo com essas âncoras, e talvez você nem saiba que tem essas âncoras, e elas estão aí te causando todas essas coisas. Uma outra coisa que me causou muito também, todas essas âncoras, e que elas causam na vida das pessoas, é um impacto familiar. Então, às vezes, você até quer proporcionar, né, uma vida melhor para sua família, você quer trazer uma experiência melhor para sua família, maior conforto, só que nada daquilo vamos dizer assim, flui, e aí isso acaba impactando você na sua família, que nem no meu caso, eu cheguei até a me divorciar da minha esposa. Nessa época, né, teve um período que foi tão
impactante, assim, que eu cheguei a me divorciar da minha esposa. E um outro impacto é o impacto sexual, porque quando você está nessa angústia, nessa sensação de fracasso, nessa insegurança, nessa frustração, cara, o seu impacto sexual, ele vai impactar muito, você vai perdendo o desejo da coisa, vai perdendo a libido da coisa. Uma outra coisa é o impacto social, porque você começa a ver todos os seus amigos fluindo na vida, crescendo, prosperando, desfrutando da vida e você sempre vivendo ali de forma, vamos dizer assim, escassa, vivendo de forma reprimida, de forma, vamos dizer assim, onde você tem que medir o que você vai fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, isso gerava um impacto social muito grande, principalmente com os amigos ali, né, em questão de desfrutar mesmo da vida. E, por último, ali, uma das coisas que mais impactou toda a minha vida é aquela diminuição do desejo de vida, né? Então você, para não se frustrar, né, para não sentir mais essa angústia, para não ter mais tanto desses impactos, você começa o que diminuir o nível do seu desejo de vida. Você já começa a parar de sonhar, começa a parar de planejar, começa a parar de querer, né, buscar algo para quê? Para não se frustrar novamente. E para vocês terem ideia, quando eu antes de eu descobrir todas essas âncoras, vou tomar um cafezinho aqui, uma água. Antes de eu descobrir todas essas âncoras, eu até coloquei essas duas fotos aí, né? Nessa época aí, eu já tinha, né, montado um negócio lá em 2015, eu vendi esse negócio em 2018, então um negócio que tinha tudo para dar certo, eu consegui deixar ele escapar das minhas mãos. Por quê? Porque essas âncoras me impediam de prosperar. Eu não podia fazer dinheiro, eu não podia ter muito dinheiro, né? Porque essas âncoras limitavam. Eu só podia ir até um certo ponto. Depois daquele certo ponto, eu tinha que me desfazer de tudo aquilo. Então, nessa época aqui, vocês podem até observar que a minha calça aí, ó, é uma calça de oficina, porque nessa época eu tentava conciliar a minha vida como mecânico e terapeuta. Então, eu trabalhava o dia inteiro numa oficina mecânica e à noite eu atendia na clínica ali para atender os meus pacientes. Então, eu tentava viver nessa conciliação ali, né, entre mecânico e terapeuta para ver se eu conseguia prosperar. Por quê? Porque as pessoas falavam que eu tinha que fazer, que eu tinha que trabalhar, que tinha que dedicar, que tinha que esforçar, e aí eu sempre fiz isso, né? Mas só que mesmo assim, por mais que às vezes eu conseguia fazer um pouco mais de dinheiro, aquele dinheiro, como eu já falei, ele não fluía. E aí eu cheguei nessa época, até essas duas fotos, né? Ela, ela morava de favor na casa do vô da minha esposa. Então, na casa dele, ele tinha um pedacinho ali na lateral da casa dele, e a gente chegou a morar ali mais de um ano, de favor, na casa do vô da minha esposa. Eu até me emociono na hora de falar disso, porque foi uma fase bem impactante mesmo na minha vida, que eu nunca imaginei que eu fosse viver, mas teve que ser assim, show de bola, aprendi muito com isso, e hoje eu estou aqui, talvez, de fato, para isso, né? Para que seja diferente e para que outras pessoas não precisem chegar nesse ponto. E nessa época, para vocês terem ideia, né, antes de eu descobrir todas essas âncoras que me impediam de prosperar, eu tive um carro que ele fundiu o motor duas vezes, para vocês terem ideia. Tive um carro que ele fundiu o motor duas vezes. E eu vivia numa montanha-russa financeira. Então, em momentos eu estava muito bem, depois eu estava mal, eu ganhava bastante dinheiro, de repente ganhava nada. Então, eu sempre vivi aquilo ali durante muitos anos, né? E aí, depois que eu descobri essas âncoras, né, eu consegui ir lá e alugar. Então, essa primeira foto aí, né, onde eu tô de preto, de boné, eu tô na foto ali numa parede da casa que eu tinha acabado de alugar, uma casa do meu gosto, uma casa que eu olhei para ela e falei, cara, essa é a minha casa, né? É uma casa que era perfeita, ela se encaixava completamente comigo, né? Ela falava diretamente comigo. Então, vocês podem ver ali minha expressão de alegria, de felicidade nesse momento, porque ali foi uma virada de chave muito grande. E tudo aconteceu muito rápido depois que eu descobri essas âncoras, né? E aí eu já logo fechei novas sociedades. Aí eu fui fazer a gestão de uma empresa milionária. Então, vocês podem ver aí
que eu já estou aí no meio de uma equipe. Então, eu pude resgatar o meu propósito de atender as pessoas, de cuidar de pessoas ali na clínica. Passei a frequentar novos lugares, então você pode ver aí, ó, eu num restaurante mais refinado, uma coisa mais legal, mais bacana, porque é uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre tive o sonho. Talvez você também tenha o sonho, mas só que você se vê limitado ali e não consegue viver tudo isso. Então, depois disso, né, eu consegui viver novas experiências. Então, recentemente eu estava lá em Alphaville, fui convidado para palestrar lá no auditório para mais de 200 pessoas. Então, tá aí, ó, vivendo novas experiências e sem falar que eu consegui restaurar, né, meu casamento, né? Então, restaurei meu casamento, minha família, porque era algo muito angustiante eu viver longe da minha filha, longe da minha esposa, sabendo que eu amava muito ela, mas e hoje sabendo que infelizmente eram aquelas âncoras que me impediam de prosperar, que fazia com que eu me afastasse, né? Com que eu tomasse, fizesse péssimas escolhas para ir destruindo cada vez mais a minha vida. E talvez você esteja se perguntando, né? Mas quem que é esse cara, né? Quem que é Johnny Eder? Então, tá aí, meu nome é Johnny Eder, eu sou terapeuta, sou analista corporal, sou consultor empresarial, né, hoje, gestor e desenvolvedor de equipe. Então, durante todos esses anos ali, buscando prosperar, buscando me desenvolver, eu sempre fui investindo muito, né, em crescimento, em estudo, em desenvolvimento e tudo mais. E nisso eu fui me tornando especialista em resultados, por isso que até voltando aqui, né, na imagem, quando eu fui trabalhar nessa empresa, fui fazer a gestão dessa empresa milionária, eu peguei um setor que ele faturava, em média, 80 mil por mês. E dentro dessa empresa, isso é tão poderoso, o poder dessas âncoras, quando você entende elas e você ressignifica elas, né, você descobre quais são essas âncoras e elimina ela da sua vida, você tudo prospera, tudo flui. Então, nesse setor, em menos de um ano, eu apliquei ali com toda a equipe, com todo o pessoal, né, com toda a empresa, e esse setor que faturava 80 mil, em menos de um ano, ele passou a faturar 350 mil, mais de 350 mil, em menos de um ano. E pessoas ali da equipe, né, que tinham um salário ali de R$ 1.800 quando eu entrei, elas, em menos de 4 meses, elas passaram a ganhar, chegar a ganhar R$ 4.400. Então, esse é o poder dessas âncoras, né? Por isso que eu falo e volto a repetir muito sobre elas. E então, esse sou eu, né? E tudo que eu queria naquela época que eu não tinha clareza, né, que eu não sabia, era de fato descobrir o que tinha de errado, né? Ter alguém ali com olho clínico para me mostrar com clareza o que eu estava fazendo de errado ou o que estava de errado na minha vida, né? Para quê? Para que eu pudesse mudar, porque eu era tão dedicado, tão esforçado e eu fazia tudo que as pessoas falavam para mim, John, tem que fazer isso aqui para prosperar, para fazer dinheiro, para você mudar de vida. Eu estava dentro, eu nunca medi esforços para tudo isso. Então, só que eu de fato eu queria alguém com olho clínico ali para me mostrar o que tinha de errado ou o que eu estava fazendo de errado na minha vida, que essa prosperidade não vinha, né? E eu precisava de um modelo certo. Eu queria um modelo certo. Por quê? Porque eu queria ter resultado. Então, se o que eu estava fazendo não estava dando resultado, não estava dando certo, eu precisava de um modelo certo para que as coisas pudessem dar certo. Então, eu queria nessa época, né, um modelo certo para as coisas, para eu fazer as coisas certas, para aquilo ter e dar resultado. E, por último, uma coisa que eu gostaria muito naquela época, né, é saber os próximos passos, saber quais os passos eu tinha que dar, né, e quando dar esses passos e como dar esses passos, porque às vezes você até sabe os próximos passos que você tem que dar, só que você não sabe o momento certo de dar esses passos e muito menos, às vezes, como dar esses passos, né, para você não cair, não tropeçar e não, vamos dizer assim, né, sair pior do que você já está. E eu imagino que talvez nesse momento tudo que você deseja, como eu desejei, né, isso lá atrás, eu imagino que você deseje isso agora. Por isso eu quero fazer um convite para você,
para você participar de uma sessão de descoberta, né? Uma sessão de descoberta comigo, para eliminar, então até aqui eu coloco, né? Para eliminar essas âncoras, você precisa descobrir qual está te impedindo de prosperar. Então, para você eliminar as âncoras, você precisa saber onde ela está, aonde que ela está enroscada, para você tirar ela, para você começar a fluir. Então, por isso eu quero te fazer esse convite, né, para essa sessão de descoberta. Então, o que você vai ter nessa sessão de descoberta, né? Então, ela é dividida em três partes, entre a conversa, que é onde você poderá me contar um pouco da sua história com dinheiro, suas tentativas de prosperar, certo? Sua situação atual, como isso vem te impactando, né? Como isso vem mexendo e afetando sua vida de alguma forma. E depois disso, a gente entra numa segunda etapa, que é a etapa da descoberta, que é o momento mais importante do nosso encontro, onde eu vou te mostrar o que você vem fazendo ou acontecendo de errado na sua vida e assim descobrir quais âncoras vêm te impedindo de prosperar. Então, tudo aquilo que eu queria lá atrás, né, ter alguém com olho clínico, para poder trazer clareza para mim do que eu estava fazendo de errado, o que tinha de errado na minha vida, hoje eu vou estar entregando para você nessa sessão de descoberta, né? Para te mostrar ali, trazer clareza para você, para quê? Porque se você não tiver clareza, não descobrir quais âncoras estão te impedindo e onde elas estão ancoradas ali, você nunca vai conseguir fluir, né, na prosperidade, nunca vai conseguir decolar, né, vamos dizer assim, fluir por uma vida próspera. E, por último, o direcionamento. Então, eu até escolhi esse símbolo, né, do farol, porque o símbolo do farol, além dele te dar um rumo, né, ele te dá um norte, ele te traz luz, ele clareia, né, o caminho que você deve percorrer. Então, esse momento de direcionamento é onde eu vou te mostrar o caminho que você tem que seguir e os seus próximos passos. E juntos, né, eu vou montar com você o seu processo de prosperidade. Então, tudo aquilo que eu não tive lá atrás, eu quero entregar para você nessa sessão de descoberta. E algumas informações que você precisa ter, né, antes de entrar a bordo é que esse atendimento, né, essa sessão é uma sessão online, é uma sessão via Zoom ou o Google Meet, né, que é uma plataforma ali de videochamada, e você vai passar 60 minutos comigo. Então, nesses 60 minutos, a gente vai passar por essas três etapas, que é a conversa, a descoberta e o direcionamento. Para quê? Para você fluir na prosperidade da sua vida. E depois disso, e uma outra questão é que o pagamento para tudo isso é muito seguro, então você pode realizar o pagamento para esse atendimento, né, para essa sessão de descoberta aqui pela página mesmo. Então é só você clicar no botão que tem logo abaixo aqui na página que você pode realizar o seu pagamento aí de forma segura, de forma tranquila, que aí eu já entro em contato, assim que cair no sistema, eu já entro em contato com você pelo WhatsApp para a gente estar agendando, né, a sua sessão de descoberta. E por último, vamos a bordo, Marujo, vamos dar as mãos aqui, né? Eu vou ter um prazer enorme em ter você aqui comigo para que eu possa te mostrar o caminho, para te ajudar, né, a remover essas âncoras e te mostrar o caminho para você poder fluir com uma vida mais próspera, realizar sonhos, passar a faturar mais, né? E ao invés de você viver dependente do dinheiro, dependente das situações que o dinheiro te proporciona, mas sim você passar a destinar como você vai viver independente do dinheiro, independente da prosperidade. Então, eu me lembro que até meu trabalho, né, até minha vida profissional, ela era determinada por questões financeiras, né? Então, às vezes eu trabalhava, eu buscava ali trabalhar, porque às vezes eu estava sem dinheiro, então me submetia a situações, vamos dizer assim, né, que eu não queria, que eu não desejava, só para, vamos dizer assim, por ter que fazer dinheiro, por ter que colocar dinheiro no bolso ou sustentar a casa ali, e eu vi o quanto isso, vamos dizer assim, né, foi impactante para mim, e hoje, saber que hoje eu tenho controle de tudo isso, então é esse controle que eu quero dar para você, de você destinar, né, o rumo da sua vida, o rumo da sua prosperidade, e poder fluir por ela de forma tranquila, natural e sem muito esforço. Então, vamos a bordo, vai lá, clica no link aqui embaixo, já realiza o pagamento aí da sua sessão,
que automaticamente, a hora que cair aqui no sistema, eu já entro em contato com você para te dar as boas-vindas, né, nessa nova fase, nesse novo projeto da sua vida. Um forte abraço e até mais, Marujo.